Ai, a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a nos viver num mundo novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus, nosso Pai, que nos criou, que criou o mundo, o céu e a terra, o universo, as naturezas, nos deu esse dom, o dom da vida, amor, paz e também sabedoria e contemplação de toda a natureza. A sabedoria que vem de Ti, Senhor, a Tua palavra, que hoje nós aprofundamos cada vez mais o nosso conhecimento ao Teu amor conosco. Como Tu disse na palavra, na Sagrada Escritura, eu quero misericórdia, não é o sacrifício. Quero misericórdia e o conhecimento a Deus. E assim, que o conhecimento sobre a Ti, sobre as Suas leis, sobre os Seus ensinamentos é muito importante em nossa vida, em nossa salvação. Pois quem anda segundo o seu caminho, quem faz segundo a sua vontade, um dia receba a tua recompensa. E por isso, Senhor, abençoe hoje o nosso estudo, a nossa formação, a nossa exposição e conferência bíblica, para que possa crescer cada vez mais o nosso conhecimento a Ti, Senhor, de como a Ti servir, que possa Te agradar, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Todos são muito bem-vindos aqui do nosso encontro com a palavra de Deus. Então, hoje, a gente escolhe esse dia para a gente comemorar o mês da Bíblia. Por quê? Porque nós estamos no mês da Bíblia, no qual somos convidados para estudar, para ler, para aprofundar e meditar a palavra de Deus. Mas sim, antes de tudo isso, nós precisamos orar e também pedir a Deus para que tudo que nós fazemos, a gente consegue colocar tudo na prática, o que nós aprendemos. Como diz o Evangelho de hoje, como diz as leituras de hoje, na nossa liturgia, na segunda leitura, diz: a fé sem as obras, isso
pode ficar morta. A fé que não é acompanhada com a obra, isso se torna morta. Então, a fé tem que ter obra, tem que ter oração, tem que ter prática e tem que ter essa tradução que se traduz em obras as suas palavras. Então, para a gente começar o nosso encontro, nós celebramos o mês da Bíblia. Agora, a primeira pergunta: o que é a Bíblia então? Então, eu trouxe aqui a Bíblia. Quando a gente, quando alguém nos pergunta o que é a Bíblia, padre, Bíblia é livro, Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é diferente, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é muito importante, a Bíblia é a luz do nosso caminho, lâmpada dos nossos pés, enfim, a Bíblia é a palavra de Deus. Concorda tudo o que eu falei? Concorda, né? Então, graças a Deus, a gente concorda que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra Bíblia, que a palavra Bíblia significa conjunto de livros. Por que a gente chama de conjunto de livros? Porque a Bíblia em si, aqui dentro, ela é conjunto de muitos livros. Por exemplo, aqui no primeiro livro da Bíblia, a gente chama de livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis está dentro de livros. A Bíblia a gente considera como uma biblioteca pequena. Vocês já entraram na biblioteca? Eu já entrei, né? Que toda a minha vida passei na escola, né? Passei na escola. Eu acho que estudei quase 20 anos, né? Para se tornar padre. Então, na biblioteca, aí quando a gente entra, aí a gente se impressiona que tem livro grande, tem pequeno, tem de tamanho médio, aí todo aí, muitos livros. Por quê? Biblioteca. Diz que a Bíblia é uma biblioteca pequena. Por quê? Porque dentro da Bíblia tem livro de Marcos, tem livro de Evangelho de Mateus, tem livro de Marcos, tem tudo mais. Juntando tudo, a Bíblia contém 73 livros. Né? Se você olha aqui na primeira página, aí a gente se encontra de quantos livros que tem dentro da Bíblia. Então, a Bíblia significa biblioteca pequena, conjuntos de livros. Então, a gente pergunta, why, padre? A Bíblia se chama de palavra de Deus. E como? Como assim? Como assim que a Bíblia é palavra de Deus? Alguém pode responder, mas depois a gente faz pergunta, depois da minha apresentação. Aí vocês podem fazer as perguntas, mas por enquanto eu vou explicar porque a Bíblia é chamado de palavra de Deus. Então, para a gente iniciar, já que vocês trouxeram a Bíblia, então vamos aproveitar, né?
aproveitar. Vamos abrir 2 Timóteos, capítulo 3. Então, o Timóteos está no final, né? A parte do final da Bíblia. Aqui, ao lado do Efésios, Romas. Aí, se você já está nesse lado, você já está perto, né? Você já está perto do livro de Timóteos. 2 Timóteos, por quê? Porque tem primeiro livro de Timóteo e agora vamos abrir 2 Timóteos, capítulo 3. Aí, agora já estou me achando, encontrando capítulo 3, versículo 16 a 17. Então, o que a gente se encontra, eu vou ler mais alto para que todo mundo possa ouvir o que é. Na segundo Timóteo, né? Segundo Timóteo, capítulo 3. Então, capítulo 3, versículo 16 a 17. Então, aí, eu vou ler mais forte. Diz a respeito da Sagrada Escritura. Toda Escritura é inspirada. Como que é? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Encontraram 2 Timóteos, capítulo 3, 16. Acho que minha água. Vou pegar não. Kita no meu carro. Mas eu trouxe aqui. Tá aqui. Encontrou? Mas se não encontrou, não fica triste. Só você anota aí, quando volta para sua casa, aí você lê lá com a vontade. Lê lá à vontade. 2 Timóteos 3,16. Isso, então, a palavra de Deus, inspirada, a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e tudo nos ajuda para ensinar, para refutar, para nos corrigir e para nos mostrar o caminho da justiça e de verdade. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Então, como eu falei, a Bíblia tem dentro dela 73 livros. E quantas pessoas escreveram a Bíblia? Porque tem muitos livros, então tem muitos autores, pessoas diferentes que escreveram. Então, diz que tem 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Então, não só apenas uma pessoa, 2, 3, 4, mas 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Por exemplo, São Marcos, por exemplo, Moisés, por exemplo, Josué, profeta Ezequiel, Jeremias, Osias, Jó, Levítico e tudo mais. Então, juntando todo, a Bíblia
foi escrito com mais de 40 pessoas. Então, muita gente, né? Muita gente. Então, demorou quantos anos para escrever esta Bíblia? Será que durou 1 ano, 2 semanas, 3 semanas, 10 dias, 1 mês? Não. A Bíblia foi escrita, durou mais de 1.200 anos. Nossa, muito tempo, né? Para que essa Bíblia, para que esse livro possa chegar aqui, da nossa mão, precisava 1.200 anos, né? 1.200 anos para fazer essa Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, os livros, por exemplo, foram escritos de várias pessoas, de vários tempos, em várias épocas, em várias histórias. Então, para poder chegar até aqui, precisava esse todo tempo para ficar pronto. Então, agora, a gente se pergunta, a Bíblia foi escrita em qual língua? Será que foi inglês? Será que foi português, espanhol, chinês, que mais? Paraguai, a gente não sabe, né? Mas a Bíblia foi escrita na língua de Jesus. O que era a língua de Jesus? A gente chama de aramaico, né? Aramaico. E além do aramaico, ainda tinha uma língua nacional, porque a terra de Jesus eles falavam 3 línguas, 3 idiomas. A língua materna de Jesus era aramaico. Eu nem sabe falar o que era a língua aramaico, mas diz que é aramaico. E assim a segunda língua nacional era hebreu. Hebreus, todo mundo de todo o país, pelo menos, fala essa língua hebreu. E além do hebreu e aramaico, tinha outra ainda língua internacional. Você viu? Língua internacional. Jesus também falava a língua internacional naquele tempo. Qual era a língua nacional naquele tempo? Será que espanhol? Será que inglês? Não. A língua internacional naquele tempo era grego, né? Era grego. Porque o grego era a língua dominante do mundo. Você lembra a história do Alexandre Grande? O Alexandre Grande conquistou a toda a terra, o mundo antigo, e ele colocou a língua grega, que é a língua dele, para que todo mundo possa falar e escrever e pelo menos entender essa língua. Então, a Bíblia foi escrita em aramaico, também hebreu e depois grego. Então, era a língua naquele tempo. Então, o Jesus também, ele lia a Bíblia. Né? Quando o Jesus fala, está escrito na Sagrada Escritura. Então, tudo indica que o Jesus também, ele lia a Bíblia, não era português, mas sim, era aramaico, hebreu e grego. Agora, a gente vai ver a divisão, as partes desta Bíblia. A gente costuma dizer, está escrito no Antigo Testamento. Então, Antigo Testamento, se tiver
Antigo Testamento. Então, tudo indica também que tem Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é chamado antigo porque isso representa a aliança de Moisés com Deus. Então, a palavra testamento significa aliança. Você lembra? Deus fez aliança com Moisés e o Deus disse a Moisés, né, que através dessa aliança ele fez aliança com os nossos patriarcas. Patriarcas significa os nossos antepassados. Ele fez aliança com Abraão, Moisés, e por isso, todos os livros antigos, antes do nascimento de Jesus, antes que o Jesus nasceu, era o tempo do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, eram quantos livros? Eram 46 livros. 46 livros que o Jesus conhecia, que os apóstolos de Jesus conhecia, que a Maria, mãe de Jesus, também conhecia. E as pessoas naquele tempo só conheciam o Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. De onde vem? Parece estou cozinhando lá na cozinha, né? Barulho. Aí, Novo Testamento significa por aliança com Jesus, conosco. Então, quando a gente fala Novo Testamento, isso refere da vida de Jesus, no tempo de Jesus, que a gente chama de Novo Testamento. Então, quando Jesus nasceu, e ele cresceu, e daí ele fez muitas coisas, obras, e os seus discípulos começaram a registrar tudo o que ele fez. Jesus, né? Ele tomou, Jesus fez milagre. Ele pegou água e depois fez uma oração e a água se transformou em vinho. Os discípulos dele está escrevendo. Vou escrever. Aí se torna um evangelho. Evangelho, tem 4 evangelhos. Tem 4 evangelhos. O primeiro, Mateus, e depois Marcos, e depois Lucas, e depois João. Então, além dos evangelhos, ainda tem Atos dos Apóstolos, e tem cartas, epístolas, tudo foi escrito sobre todo o ensinamento e a vida de Jesus. Isso é Novo Testamento, que fala sobre tudo a vida de Jesus. Então, a divisão da Bíblia, a primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento de Moisés, de Abraão, para a Jesus. Então, a partir de Jesus para cá, a gente chama de Novo Testamento. Então, quando eu perguntar, por exemplo, aonde pertence o livro dos Salmos? Onde pertence o livro dos Salmos? Novo Testamento ou Antigo Testamento? Antigo. Vocês já são craques, né? Depois de alguns minutos, vocês já são craques. Mas pergunta aqui. O livro de Gênesis pertence onde? Antigo ou Novo Testamento? Já tem já passou da prova do Enem. Já passou da prova do Enem.
Agora, a terceira pergunta. O livro de Apocalipse pertence onde? Novo Testamento, Antigo Testamento? Novo Testamento. Aí passou no provador Enem de novo, né? Aí, parabéns. Então, a gente já sabe, né, a divisão da Bíblia. Agora, naquele tempo, os livros da Bíblia eram muito, por quê? Foi escrito um tipo rolo de pequeno papiro, né, uma folha. Eles escreviam folha, porque do nosso tempo hoje em dia temos sorte, porque já temos impressão gráfica, então dá para colocar os 73 livros daqui, né, dá para colocar, mas antigamente era difícil, porque eles escreviam na mão. Por exemplo, o rolo de papiro, eles abrem assim na mão e depois de terminar a leitura, eles de novo rola para guardar. Então, um livro naquela época era muito grande. Digamos, tem tamanho desse altar. É só um livro, né? Imagina. Digamos, livro de Gênesis com esse tamanho. Livro de Evangelho de São Mateus, desse tamanho. E assim vai por diante. Então, uma Bíblia, tem tamanho da igreja, né? Era assim, a Bíblia era muito grande, mas com a modernidade foi inventado a impressão, a gráfica, graças a Deus, né? Já dá para colocar aqui, né? Católico, os protestantes andam aqui, né? Anda com Bíblia aqui como se chama aqui? Isso. Mas os católicos guardam na gaveta, né? A nossa Bíblia guarda na gaveta, mas eles andam por aqui. Mas graças a Deus, né? A Bíblia já dá para andar aonde você quiser. Mas eu sou mais moderno ainda. A Bíblia já está aqui, ó. Né? Já está aqui a Bíblia. É muito rápido. Só você vai me perguntar onde se encontra 2 Mateus. Só apertar aqui, já aparece o Mateus. Então, diminuiu ainda mais, né? Diminuiu a Bíblia cada vez mais. Então, vamos lá, continuando. A Bíblia naquele tempo era muito grande e eram ainda muitos livros. Muitos livros, como assim, padre? Não era apenas 73. Tinha ainda muitos livros que não consta dessa Bíblia. Por quê? Porque foi a igreja que escolheu. Então, vieram muitos livros. Por exemplo, existia Evangelho de São Tomé. Mas São Tomé não consta aqui. Por quê? Porque a igreja diz, não, esse evangelho não é verdade. Esse evangelho não é autêntico. Esse evangelho não passa do critério. Então, tinha vários livros lá guardados e a igreja diz, vamos examinar, vamos estudar todos esses livros. E agora, eles chegaram a dizer que só tem apenas 73 livros que são inspirados por Deus. Viu? Quem declarou ao mundo todo, quem diz ao mundo todo que esses livros são inspirados por Deus, foi a Igreja Católica. Né? Por isso, no Concílio dos Bispos, aquele concílio em Roma, 380 anos depois de Jesus, 300 anos depois de Jesus, houve um concílio dos bispos do mundo inteiro. Aí eles chegaram a dizer que aqui a gente chama isso de Bíblia,
que tem apenas 73 livros. E até agora, graças a Deus, né? Chegaram até nós 73 livros confirmados que são inspirados por Deus, que Deus fala, pediu esses 40 pessoas inspiradas por Deus, e eles assim entregaram até nós. E quem responsabilizou isso para nós era a Igreja Católica. Por isso, o Martin Lutero, que é protestante, o pai dos evangélicos, o pai dos protestantes, diz que temos a nossa gratidão com a Igreja Católica. Temos que agradecer à Igreja Católica, porque se não for através da Igreja Católica, também nós evangélicos, nós protestantes, não temos Bíblia, né? Porque através da Igreja Católica que eles conseguiram adquirir e ter a Bíblia na mão. Então vamos continuar, e o tempo passa rápido, mas ainda estou na introdução. Aí, agora vamos continuar. E a Bíblia naquele tempo não existia ainda capítulos. Não existia, né? Aqui, ó, a gente tem capítulos, tem capítulo, tem versículo. Mas naquele tempo não existia. Quando o Jesus ele lia a Bíblia, ele não dizia, está no capítulo 2 de Isaías, versículo 1. O Jesus não dizia isso. Por quê? Não existia capítulo, versículo. Quando ele pegava o rolo que chamava, ele vai dizer assim, está escrito, né? So ele diz, está escrito, porque não ainda existia capítulo e versículo. Então, a pergunta, como aconteceu? Porque agora já tem capítulos e versículos. E agora a resposta foi através de um bispo, o bispo católico que fez, né, o capítulo. Ele diz, vamos colocar capítulo essa Bíblia para que fica mais fácil para achar, localizar a palavra de Deus. Aí foi um bispo que colocou todo esse capítulo e versículo. E depois, o nome do bispo, ele se chama Estéfano. Né? Estéfano. E depois, 300 anos depois dele, surgiu um padre e diz, para facilitar ainda mais, vamos colocar versículo. Aí, agora já existem capítulo e versículo. Fica mais fácil agora para ler a Bíblia, porque já tem capítulo e versículo. Mas quem era responsável para colocar esses capítulos e versículos eram o bispo e o padre da nossa igreja. Agora, vamos continuar. Todas as Bíblias são iguais? Não. Todas as Bíblias são iguais? A resposta não. A Bíblia da Igreja Católica é diferente da Bíblia dos crentes, dos evangélicos. Por quê? Porque antigamente já existia 73 livros. Agora o Martin Lutero era um padre muito inteligente. Ele não gostou do Papa, não gostou da prática da Igreja Católica. Ele protestou. Ele diz, eu vou criar a minha igreja. Eu vou sair da Igreja Católica. Aí, eu vou tirar 7 livros da Igreja Católica. Aí ele tirou. Por isso, a Bíblia dos protestantes
tem 7 livros menos. Então, 73 menos 7 vai ficar quanto? 606. Então, a diferença da Bíblia dos católicos e dos protestantes, porque temos a 7 mais e eles têm 7 menos. Temos 73 livros do Antigo Testamento, tudo, eles têm 66. Então, como eles chegaram a essa conclusão? Que eles tiraram esses 7 livros? Eles disseram, o Martin Lutero diz, que esses 7 livros não foram escritos na terra de Jesus. Não foram escritos. Foram escritos durante como se chama? Da entrada deles, foram escravos, eles lá na Síria, na Babilônia. Eles foram exilados, eles foram cativados lá. E lá, quando eles foram cativados lá, aí surgiu, apareceu esses livros que foram escritos, por exemplo, esses 7 livros. São livros de Baruque. Aqui temos tem livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, tem Daniel, tem Macabeus, primeiro e tem 2 Macabeus. Então, eles tiraram isso, porque eles disseram, muito obrigado, eles disseram que não eram inspirados por Deus, porque não foram escritos na terra deles, lá no Israel. Aí eles tiraram. Mas os católicos vai dizer também, mesmo que não foram escritos na terra de Jesus, no Israel, o Deus ainda inspira pessoas de longe, né? O Deus não só Deus de Israel, mas também Deus de todos os lugares. Por isso, a Igreja Católica argumenta de que mesmo que não foram escritos lá em Israel, foram escritos lá onde foram cativados, exilados, Deus também inspira pessoas para escrever a palavra de Deus. Então, isso é a grande diferença entre católicos e evangélicos. Agora, a pergunta que a gente vai dizer, como a gente ler a Bíblia? Será que tem segredo para ler a Bíblia? Como a Bíblia é a palavra de Deus? A gente não ler a Bíblia como se fosse um jornal, né? Livro de ciência, história, a gente tem livro da escola, de qualquer jeito, a gente abre do jeito que nós acostumamos a abrir um livro, mas não é. A Bíblia é diferente. Então, antes que você abra a Bíblia, você faz uma oração. No início da sua leitura, faz uma oração. E no final da sua leitura, você faz uma oração. Por quê? A gente respeita, trata a Bíblia como palavra de Deus. E depois, qual é o outro segredo para a gente ler a Bíblia? Quando a gente lê a Bíblia, a gente também colocar na nossa consciência que a palavra de Deus também é difícil para a gente entender. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, você tem dúvida. Aí, quando tem dúvida, pergunta a catequista, pergunta ao padre, pergunta aos expertos. Por quê? Porque
a Bíblia da Igreja Católica, a gente percebe aqui, ó, a diferença tem comentário, né? Abaixo dos textos tem comentário. Essa aqui é a grande diferença entre Bíblia dos católicos e evangélicos. Porque da Bíblia deles não tem comentário. O comentário nos ajuda a entender qual é o significado do texto. Então, a gente lê a Bíblia com comentário. A gente não pode interpretar a Bíblia segundo a sua vontade, do jeito que você entende. Assim que a Bíblia, a igreja nos pede de que a gente lê a Bíblia segundo o ensinamento da Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica diz assim, a gente escuta, a gente obedece, a gente faz, porque a igreja, afinal, a igreja que fez a Bíblia, a igreja que proclamou a Bíblia no mundo, então depois dos 1000 anos, a igreja já tem conhecimento, já tem sabedoria acumulada, e por isso, Bíblia Católica tem comentário aqui abaixo. E no início também da Bíblia, essa Bíblia é católica, porque tem imprimatur. O que significa imprimatur? E uma assinatura do bispo. O bispo assina que essa Bíblia é livre de erro. Essa Bíblia é oficial. Essa Bíblia não tem enganação. Porque se a Bíblia não tem imprimatur, não tem prefácio, não tem assinatura do bispo, a gente desconfia. A gente desconfia se a sua Bíblia tem menos livros, se a sua Bíblia não tem comentário abaixo do texto, se a sua Bíblia não tem assinatura, a gente desconfia. Por isso, na hora de você ler a Bíblia, tem que ver primeiro se essa Bíblia é Bíblia católica. Depois, quando a gente lê a Bíblia, temos que essa consciência que a Bíblia, o centro da Bíblia é o Jesus. Se você olha o Antigo Testamento, quase todos, se falava sobre a chegada de Jesus. Os profetas já falavam que um dia vai nascer um menino que é chamado Emmanuel, o príncipe da paz, que esse menino será o Messias. Então, os livros do Antigo Testamento já falavam sobre Jesus. Então, quando Jesus nasceu, se cumpriu as promessas do Antigo Testamento, e agora a Bíblia, o centro da Bíblia é o Jesus. Né? Tudo fala de Jesus, tudo fala de Messias, tudo fala de Filho de Deus, tudo fala de Salvador. Por isso, o centro da Bíblia é o Jesus. Agora, antes de encerrar a palestra, para finalizar, o que é o benefício? O que a Bíblia produz em nossa vida? Quando a gente lê a Bíblia, o que produz? A gente produz sabedoria, esperança, alegria. Você vai ter muita alegria. Você é iluminada e você é educada, corrigida. Isso purifica o seu coração, a sua mente, dar frutos. A Bíblia dirige a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, viva e eficaz, serve como luz, lâmpada dos nossos caminhos e luz dos nossos pés. A palavra de Deus não apenas o pão que alimenta nosso corpo, mas o Jesus diz que o homem não viverá
só de pão, mas também das palavras de Deus que procede a sua vida. Então, isso dá para nós grandes benefícios e produz muitas coisas em favor em nossa vida. Agora, encerramos. Agora, pergunta e resposta, hora de perguntar. Eu passei muitas informações, eu resumi, né? Porque já está quase na hora, mas dá para a gente compartilhar a sua experiência sobre Bíblia, o que você achou, o que você entendeu, o que você não entendeu, qual é a sua dúvida quando a gente se fala de Bíblia. Fica à vontade. Quando você se pergunta, mais um ponto para você, né? Mais um ponto da prova do Enem, né? Da prova do Enem, mais um ponto. Pergunta? Porque se não perguntar, tudo indica que entendeu tudo, né? Entendeu tudo, né? Dona Vera? Comadre. Eu fiz uma experiência, vocês lembram no domingo passado? Eu disse, fazer experiência de ler o Evangelho. Aí eu indiquei o livro, o Evangelho de São Marcos. Aí eu fiz também uma experiência. Eu li o Evangelho de São Marcos. Demorou quanto tempo para eu terminar demorou quanto tempo para eu terminar lendo o São Marcos? Só eu precisava 2 horas, né? Imagina, eu falei para vocês ler isso um mês todo, mas eu já fiz isso em 2 horas. Vocês já estão fazendo essa experiência, ler o Evangelho? Qual Evangelho que você escolheu? Que bom, São João. Isso. O segredo, eu vou dizer para vocês, um segredo, porque a gente assim, a Bíblia é muito grande, mas o segredo, quando você ler esses capítulos da Bíblia, como se fosse você já está lendo a Bíblia toda. O segredo é ler os primeiros capítulos do Gênesis. Primeiros 4 capítulos do Gênesis. O Gênesis fala o quê? Fala a criação do mundo, a história dos primeiros homens. Então, se você lê os primeiros quatro capítulos do livro de Gênesis, e depois você vai pular para o Evangelho de Marcos ou Evangelho de Mateus. Então você escolhe Marcos ou Mateus, e aí você lê tudo, e depois você lê o Evangelho de São João. Então aqui, o primeiro passo, ler os primeiros 4 capítulos de Gênesis, depois de Mateus, depois São João. E depois de São João, o último livro é Apocalipse. Então, lendo tudo isso, você já é craque de Bíblia, né? Você já é considerado como experiente, né? Não precisa ler tudo, porque se a gente ler tudo, a gente fica doido, né? A gente fica doido, muita coisa, aí já estou com os olhos dolorosos. Então, a dica, 4 capítulos de Gênesis, Mateus, São João, e depois o Apocalipse. E tem o último, Atos dos Apóstolos. Muito importante também, Atos dos Apóstolos, porque nos conta como aconteceu a história da primeira igreja,
Como aconteceu? Quando Jesus morreu e ressuscitou, e depois os discípulos foram para outro lado, de todos os lados do mundo. Então, agora, Gênesis, Mateus, São João, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Lindo isso? Vocês aí craque. Craque da Bíblia, não é craque de outra coisa, né? Tem mais pergunta? Então, não tem mais pergunta? Isso. Aham. Isso. É muita coisa. Aí o segredo é ler primeiro o Evangelho. Evangelho. Não, até primeira. Aham. Depois eu parei, aí fui para a casa de Paulo, fiz uma, isso. Minha conta, mas eu sei que não é bem assim. Aham. Oi. Quem foi o escritor, bispo que escreveu os evangelhos, a lista evangélica? Os evangelhos, quem escreveu? O Evangelho de São Mateus foi escrito de Mateus, né? Evangélicos. São mesmo livros, mesma Bíblia, mas que eles tiraram 7, né? São mesma Bíblia. Isso, na reforma protestante, Lutero retirou. Retirou. Eu acho que tem muito evangélico, tem muito interesse nesses 7 livros. Por que eu acho isso? Porque lá em frente à minha casa tem uma igreja evangélica. Sim. Aí eu me lembro que um dia eu cheguei, assim, é careca, o pessoal tinha um evangélico daquela igreja. Aí ele me pediu para eu ler a Bíblia. Isso. Me pediu. Aí no da escola da igreja, tinha uma Bíblia grandona da terra, que tinha uma que a gente queria mesmo. E sabe quem comprou? Um evangélico. Sim. Porque eles têm muito interesse nesse sentido. O perigo, né? O perigo deles, porque eles interpretam a Bíblia sozinho. Se você faz isso, daqui a pouco você já vai construir a sua igreja. Isso que está acontecendo agora. Quase em cada canto já tem nova igreja.